A história do rico e Lázaro é simplesmente uma parábola. E o objetivo de Jesus ao contar essa parábola era trazer o povo de volta para as Escrituras, para o que a Bíblia diz, e abandonar as suas crendices, as suas tradições, aquilo que eles colocavam acima do que está escrito. E como no final de todas as parábolas contadas por Jesus, ele traz a conclusão objetiva, verso 29. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E então o rico responde, né? Não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler. Ler o quê? As escrituras, Moisés e os profetas, né? No contexto da época. Mas se alguém for mandado dos mortos a eles, então abandonarão os seus pecados. Interessante isso aqui, né? É exatamente o que acontece nos dias de hoje. As pessoas dão mais crédito às experiências, né? Dão mais crédito àquelas pessoas que dizem que já morreu, que foi no céu não sei quantas vezes, que foi no inferno mais de 10 vezes, e que viu isso, que viu aquilo, e começa a contar e falar coisas que não estão na Bíblia. Então as pessoas passam a acreditar nessas pessoas, as pessoas passam a dar crédito nessas histórias que não tem base bíblica nenhuma e abandona o quê? As escrituras. Abandona o quê? A Bíblia, não é? E aqui também é um exemplo clássico, né, da crença da imortalidade da alma, porque as pessoas acreditam mais em suas experiências. Por exemplo, alguém que teve uma experiência do quase morte, veja, não é morte, é quase morte, nem morreu, né, mas diz que foi no céu, foi no inferno, enfim, viu Jesus, enfim, aconteceu um monte de coisa. Essa pessoa vem, começa a contar e as pessoas passam agora a acreditar. Acreditam mais naqueles que supostamente voltou dos mortos, né? Mas veja aqui a resposta de Abraão. Porém, Abraão disse: se eles não prestam atenção em Moisés e os profetas, também não ouvirão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Veja bem, meu querido, aqui o ponto central é o quê? As Escrituras. Jesus, nessa parábola, está trazendo as pessoas de volta para o que a Bíblia diz, para as Escrituras sagradas. E sabe o que é mais interessante? É que na conclusão, no final da parábola, diz: mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditariam na mensagem da palavra de Deus, eles não acreditariam naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Jesus ensinava. E foi exatamente isso que aconteceu. Momentos depois, talvez dias depois, o que acontece? Jesus realiza o maior, para mim, um dos maiores milagres na Bíblia, que foi ressuscitar o seu amigo Lázaro, que já estava morto há cerca de 4 dias. E sabe o que aconteceu depois que Jesus fez isso? Algumas pessoas até acreditaram, mas os líderes religiosos, aqueles que eram oposição a Cristo Jesus, eles determinaram, eles planejaram matar Jesus e também a Lázaro. Isso mesmo. Mesmo depois de haver esse milagre extraordinário, e diga-se de passagem que Lázaro estava 4 dias morto, mas Lázaro não contou nada. Lázaro, não existe nenhum um registro de que Lázaro tenha falado que foi no céu, que estava no céu, ou que estava em algum outro lugar. Não existe, sabe por quê? Porque Lázaro estava morto, inconsciente. Ele estava, como Jesus mesmo disse, estava dormindo o sono da morte. E o interessante é que ainda tem pessoas que confundem o Lázaro com esse Lázaro aqui da parábola. Isso mesmo. Tem gente que fala que Jesus contou essa parábola depois, se referindo a Lázaro, né, que havia morrido, que Jesus havia ressuscitado. Enfim, mas a conclusão é simples e objetiva. Jesus contou essa parábola não para ensinar a imortalidade da alma. Jesus contou essa parábola para que as pessoas deixassem de acreditar exatamente nessas crenças falsas, nessas crendices, nessas tradições, não é? Então Jesus conclui: olha,
Vocês têm as Escrituras, Moisés e os profetas. Acreditem no que a Bíblia diz. Não, mesmo que o morto ressuscite e venha contar, né, coisas extraordinárias que tenha vivido, acredite nas Escrituras. Acredite no que a Bíblia diz. E repetindo, Lázaro estava 4 dias morto, tá? E o que Lázaro contou da sua experiência? Nada, porque ele não vivenciou nada. Ele simplesmente estava dormindo, morto, inconsciente. E Jesus ali o ressuscitou. Digamos que se Lázaro estivesse consciente em algum lugar, aonde Lázaro estaria? No céu ou no inferno? Uma pergunta. E se Lázaro estivesse no céu? Poxa, Jesus fez foi uma grande decepção para Lázaro, né? Porque, veja bem, Lázaro estava já no céu, na glória, desfrutando da eternidade, de uma vida totalmente pura, sem pecado. E aí Jesus vem e traz Lázaro de volta a esta terra, né? Fica meio assim, algo meio estranho. E se Lázaro estivesse no inferno, por exemplo? O que aconteceria? Aí abriria margem para uma segunda oportunidade. As pessoas que estão no inferno podem retornar para ter uma segunda oportunidade e ir depois para o céu, né? O que é uma grande heresia, o que seria uma grande heresia, não é? Então, concluindo, Lázaro estava morto, inconsciente, dormindo, não vivenciou nada, não estava no seio de Abraão, não estava na glória, enfim, estava onde? No túmulo, estava morto, como Jesus mesmo afirmou. E a parábola do rico e Lázaro, Jesus está ensinando, trazendo as pessoas de volta para o que está escrito. Então, se a Bíblia diz que na morte o homem não tem sentimentos, não sente amor, todos os seus pensamentos já pereceram, acredite no que a Bíblia diz e não no que pastores ensinam baseados em textos isolados, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.